Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Aí depende do horário que vocês estejam acessando. Bem, nós vamos trabalhar aqui a ligação gênica. Só que eu, aqui dentro da segunda lei de Mendel, eu vou dar uma revisada com relação ao cruzamento e à meiose, né? Você vai ver o cruzamento, consequentemente o indivíduo atinge a fase de reprodução e aí ele começa a produção de gametas e passa pela meiose. Por quê? Porque para produzir gameta, o processo ocorre uma divisão sequenciada, né? Primeira e segunda divisão. E aí aqui a gente vai demonstrar como acontece dentro da meiose, evidentemente, e em seguida iremos trabalhar uma terceira lei, que Mendel ainda não tinha esse conhecimento, mas foi esse processo que nós vamos lá na frente trabalhar, chama-se leakage, que é uma descoberta feita por um cientista importantíssimo chamado Thomas Morgan. Ele descobriu que existe quebras em pedaços, né? Pedaços de cromossomos são quebrados e ocorre uma permutação desses pedaços, levando genes para cromossomos diferentes dos seus originais. Então, começando aqui, eu vou ilustrar, eu vou fazer aquele cruzamento que nós já conhecemos, para que daí vocês possam começar a tirar algumas conclusões. Então, digamos que venha um indivíduo azão, bezão, cruzar com um indivíduo recessivo. Então, nós temos aqui dois tipos de genes com representações alélicas diferentes. Então, para nós temos azão e azim, são heterozigotos. Para bezão, para o gene bezão, nós temos alelos também em heterozigoto, dominante e recessivo. Nós só temos aqui, nesse processo, dois genes, nessa situação, um A e um B. Agora, com representação alélica, né, diferente. São 4 alelos e 2 genes. 4 alelos, né? 1, 2, 3, 4. Beleza? Claro, esse indivíduo tem 4 alelos. Esse também tem 4 alelos. Mas no cruzamento vai continuar sendo 4 alelos de 2 genes. Então, o pai manda o azão, digamos que seja o pai, e lá a mãe manda azinho. Com relação ao gene P, esse pai, supondo que aqui seja o pai, que seja a mãe, vai mandar Bzão para essa característica e esse aqui vai mandar Bzinho. Temos aí dois genes e 4 alelos. 2 genes, que é o gene A, representando o gene A, com 2 formações alélicas. E o B também. Aqui é o filho, né? É o filho, aquela história, filho da primeira geração. Parentais, filho da primeira geração desses parentais. Aqui, quando ele atingir, se for a espécie humana atingir, por exemplo, um menino, um macho, atinge seus 13 anos, ele vai começar a produzir espermatozoide. Então, vai começar o processo de meiose. E aí, o que é que vai acontecer? Porque a segunda lei, né? A segunda lei, que é a segunda lei de Mendel, fala que ocorre
fala que ocorre segregação independente desses fatores. E realmente, na meiose se prova isso. Sem levar em consideração quebra de cromossomos. Sem levar em consideração quebra de cromossomos. Essa partezinha aí, Mendel não tinha consciência. Até porque Mendel, suas experiências eram feitas a partir só de observações. E nada mais avançado com relação aos estudos. E com menos, quer dizer, não tinha tanta tecnologia para trabalhar. Ele fazia mais, era só as observações. E aí as deduções. O que acontece? Chegando aqui, então eu vou representar uma célula com 4 cromossomos, cada cromossomo com um alelo, né? Sendo que 2 cromossomos para o gene A e 2 para o gene B. Obviamente, esse cromossomo pegou A, um exemplo, e esse Azinho. São cromossomos homólogos e o local, que é o loco gênico, estão emparelhados aqui, o gene dominante, ou o alelo dominante e o alelo recessivo, em cromossomos homólogos. Da mesma forma, B, o gene B, você, Bzão, Bzinho. O que é que vai ocorrer aqui? Essa célula, evidentemente, que vai duplicar antes da divisão. Ela vai duplicar os cromossomos. Então eu vou ter 2 Azão, 2 Azinho, 2 Bzão, 2 Bzinho. Então ela vai passar a ter essa configuração aqui. Só que quando ela sofrer essa duplicação, o que vai acontecer? Ela vai começar nesse processo, ela vai sofrer a primeira, para sofrer a primeira divisão, ela duplicou, certo? Então é o que eu disse, vai ser 2 Azão, 2 Azinho, 2 Bzão, 2 Bzinho. Só que tem um detalhe, ela vai ter que se dividir novamente, aí ela vai realizar a primeira divisão, reduz a quantidade que será 8 cromossomos para 4, depois ela divide para 2 cromossomos apenas por quê? Porque ela tem 4 cromossomos e o gameta a ser formado só pode ficar com 2, que é a metade do número de cromossomos. Então nós não precisamos fazer essa meiose, não, apenas você entender isso aí. E entender aqui a segregação independente que vai ocorrer aqui. Segregação independente é a associação desse cromossomo que tem o Azão, que ele vai se segregar, preste bem atenção que isso aqui foi feito nas aulas anteriores. Esse Azão segrega-se com o Bzão, associa-se a Bzão e também a Bzinho. Por essa razão, temos
vai existir nessa segregação quantos gametas? 4 gametas formados de uma só célula, né? Digamos que seja uma espermatogônia. Esse azinho também vai fazer a sua segregação com os alelos do gene B. E assim, temos os quatro gametas da segregação independente. Por que independente? Porque A, quando segregou com B, foi independente, não levou A consigo, não levou Azinho, Azão foi sem levar Azinho junto com ele, tá? Aqui somente Azão, não levou Azinho junto com ele. E Azinho também, no seu momento, não levou Azão junto com ele. Então, aí vem a independência, né? A independência, que coisa linda, né? Então, mais ou menos para entender essa segregação independente aí. O que acontece? Então, nós partindo daqui, nós temos a seguinte situação da segregação independente. Nós temos esse resultado. Os pares agora serão Azão com Bzinho, beleza? Azão vai se unir a Bzinho, se pailhar com Bzinho, com Bzão, e assim segue essa formação. Então, eu vou ter um Azão com um Bzão. Vou ter um Azão com um Bzinho. Vou ter o Azinho com o Bzão. E, por último, nós temos aqui o Azinho com o Bzinho. Então, as parelhas são essas aqui agora. Os gametas, cada grupo desse aqui representa o quê? Um gameta. No final da meiose. Beleza? Final da meiose. Foi que você observou. Continua aqui essa mesma formação que foi feita simplesmente na prática. Agora, preste atenção a uns pequenos detalhes que ocorrem dentro da liquejo. Liquejo quer dizer ligação gênica. Simplesmente em homenagem a esse processo que vai acontecer, é uma terceira lei em homenagem a Thomas Morgan. Então, a teoria de Thomas Morgan bate com a realidade. O que acontece?
Temos que entender, o que ele conseguiu provar é que determinados cromossomos, durante a meiose, numa subfase lá da prófase, chamada pacteno, ocorre um processo chamado crossover, ou permutação, ou ainda recombinação. Nessa permuta ocorre a recombinação de alelos, certo? Em cromossomos diferentes. Um cromossomo quebra um pedaço, o outro também, e eles permutam seus alelos. O pedaço de um passa a emendar-se com o outro e ocorre a permuta. Então, crossing over ou permutação. E nesse processo de crossing over ocorre o que se chama de recombinação. E eles se recombinam de forma diferente da original. Como é que isso vai acontecer? Eu tenho aqui, digamos, esse cromossomo com 2 alelos. Um exemplo. Cromossomo com alelo A e cromossomo com alelo B. Aí você diz, mas pode? Pode sim. Pode sim, por quê? Porque digamos que esse cromossomo seja um cromossomo X, certo? E eu tenho aqui, digamos, um cromossomo Y de um indivíduo macho, onde aqui eu tenho Czão e Dzão. É claro que se há a possibilidade da quebra, se quebrar, por exemplo, se quebrar aqui, nessa área aqui, e quebrar nessa área aqui, claro, esse pedaço tem que compartilhar com esse aqui. Então vai haver uma permuta. Esse pedaço se liga aqui nesse, né? Nesse que sobrou. E esse se liga nesse que sobrou. Então ocorre uma permutação. Sabendo que isso pode acontecer, nós iremos demonstrar mais um detalhe importantíssimo. Lá na segregação independente dos fatores, se leva em consideração o seguinte: se o locus gênico é esse aqui, e eu tenho, digamos, essa região aqui todinha livre com relação a um determinado alelo, caso ele quebre aqui, não está influenciando em nada esses 2 alelos aqui. Só iria influenciar se caso existisse, na verdade, se caso existisse um alelo aqui, um outro alelo, digamos que fosse da seguinte maneira: Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Digamos que esse cromossomo viesse com esses 2 diferentes genes, assim como esse aqui também, com os recessivos, que estão emparelhados nesses cromossomos. Se a quebra ocorrer nessa região, esse pedaço aqui vem para esse, e esse pedaço vai para o outro. Ocorre o quê? A permuta. E a configuração seria diferente para o primeiro.
Para o primeiro eu teria a Azão agora unida a quem? A Bzinho e Azinho, que não quebrou, permanece em seu mesmo local, ou seja, seu mesmo loco gênico, eles dois. E os locos do Bzão e Bzinho vão ser os mesmos, mas já em cromossomos diferentes. A esse arranjo inicial aqui, dá-se o nome de arranjo cis. Mas houve uma mudança, e esse arranjo aqui agora é o trans, que, pela lógica, é o arranjo da transferência, é o arranjo transferido. Houve uma transferência, né, de alelos de um cromossomo para o outro. Então, esse arranjo é chamado de arranjo trans, e este é o cis. Isso, conhecimento, teorias de Thomas Morgan. O que acontece agora? Ocorreu a permuta, certo? Isso aconteceu antes óbvio, da primeira divisão celular, da meiose, de acontecer a primeira divisão na meiose. Então, partindo desse processo aqui, quando isto acontece, se eu tenho uma célula, né? Eu tenho aqui essa célula. Então, eu tenho cromossomo com azão, tenho cromossomo também com esse cromossomo com azão e Bzão, e este Bzinho e Azinho. Beleza. Então digamos que ocorra nessa célula uma permutação, ocorre o crossing over. Só que quando a célula vai realizar a primeira divisão, o que acontece com ela? Duplica o material genético. Ela duplicando esse material genético, ela passa a ter essa configuração aqui. Bom, configuração com relação ao número de cromossomos. Eu vou ter esse cromossomo 1, 2, 3, 4. Temos os 4 aí. Lógico, se duplicou, vai dobrar o número de cada cromossomo. Vou ter azão com Bzão aqui, azão com Bzão aqui. Azinho e Bzinho e Azinho e Bzinho. Claro, dobrou. 2 azão, dois azão aqui com Bzão e 2 azinho com Bzinho lá. Certo? Então vamos para frente. Digamos que houve crossing over, que houve quebra desses dois locos gênicos aqui.
certo? Então houve essa quebra aí. O que é que vai acontecer na próxima célula? Como é que ela vai ficar? Vai ocorrer a segregação, só que ela agora não vai ser mais independente como o exemplo anterior. Eu vou ter aqui, os pares formados serão. Os pares formados serão daqui. Eu não vou nem colocar dentro de uma célula, eu vou representar fora, que fica mais fácil de ser compreendido. Eu vou ter o par Azão, Bzão aqui. E o par Azinho, Bzinho. Beleza? Azinho, Bzinho. E aqui houve uma permuta. Que houve a quebra, tem que trocar de posição. Né? Eles vão trocar de posição nos cromossomos. O que acontece? Se esse cromossomo aqui vai ficar com Bzinho e esse aqui com Bzão, então vai ocorrer o seguinte: eu vou ter a Azão unido a quem? A Bzinho. E vou ter Azinho unido a Bzão. O que é que eu posso determinar aqui? Correto? O que é que eu posso determinar? Que esses são os parentais. Não, neles não houve quebra. Continuam com o mesmo parentesco. Mesmo parentesco. E aqui houve uma permuta, deixou de ser parente, porque desses dois aqui surgiu uma nova configuração, que é esta aqui. Aqui eu teria Azão mais com Bzinho e Azinho com Bzão. Desses dois que perguntaram aqui. Observe lá o detalhe bem direitinho. Então, esse par de gametas, eu falo que eles são parentais. E esse par de gametas aqui, se diz que eles são recombinantes. Correto? São recombinantes. O que acontece? Nesse caso aqui eu tenho uma divisão de 50% para os parentais, 50% para os recombinantes. Beleza? Agora eu vou voltar lá na divisão celular, onde não ocorre ao acaso, a permuta, por exemplo, pode acontecer de não acontecer a permuta. Aqui isso acontece numa proporção onde tem-se a lógica que os gametas recombinantes têm uma proporção menor que 50%. E os parentais sempre estão na proporção maior que 50%. Então, analisem direitinho, certo? O processo, e que está dentro da teoria de quem? De Thomas Morgan,
esse nome vem de ligagem, ligação gênica, né? E em homenagem aos estudos de Thomas Morgan. Voltando à situação onde não ocorre isto aqui, que é o crossover. Você pode pronunciar crossing over, permutação, ou dizer que houve recombinação, caso acontecendo. Se houver realmente quebra de cromossoma. Mas vamos partir aqui daquele princípio, se não houver. Joia? Não houver essa questão. Eu tenho, por exemplo, aqui razão assim, Bzinho. Certo? E simplesmente vai ocorrer a segregação, não vai existir a questão da permuta. Não vai existir permuta, então podemos segregar da seguinte maneira, como antes já foi dito. Azão com Bzão e azão com Bzinho. Azinho com Bzão e azinho associando-se a Bzinho. 4 gametas, só que a proporção aqui é de 25% para cada. A proporção aqui é de 25% para cada tipo de gameta. Beleza? Enquanto que lá os tipos de gametas, os parentais ficaram com 50% e os recombinantes com 50%. Na situação de onde ocorre crossing over. Então, tá aí uma diferença com relação à segregação dos gametas. Beleza? Onde pode ocorrer quebra ou não. Mais uma curiosidade importante é que quanto mais distante estiverem os genes no cromossomo, maior a probabilidade de ocorrer permutação, de ocorrer quebra. E quanto mais próximos estiverem, menos possibilidades, porque se aqui, esses dois, com relação a determinadas características eu falo, que com relação a esses dois aqui, digamos que aqui eu tenha C e D. Para facilitar a divisão dele. Se a quebra ocorrer aqui,
não vai ter nenhuma influência com relação ao gene A e o gene B. E simplesmente com relação a quem? A essa característica determinada pelo gene D. Agora, nessas condições, eles estando muito afastados aqui, quebrou aqui, então toda essa região vai ter que permutar com outro lá que quebrou também. Que não importa se é na mesmo tamanho a quebra. Isso aí não vem ao caso. Pode ser em pedaços de tamanhos diferentes. Mas aqui há uma probabilidade maior de envolver quem? Nessa quebra? Envolver a transferência desse gene. Ou seja, desse alelo, né? Que vai ter outro par com relação a isso aqui. Então, você tem o outro par, outro cromossomo com os pares, que é o recessivo para A e o recessivo para B. Então, quebrou aqui. Esse pedaço quebrado tem que se ligar a esse, a esse. Então, pela lógica, geralmente os pedaços ocorrem em condições diferenciadas, né? Ou em condições iguais com relação aos tamanhos. Geralmente acontece isso. Para uma melhor compreensão, né? A lógica seria essa aqui, né? Para que esse alelo passe a fazer parte deste cromossomo aqui, e esse alelo faça parte desse, passando a situação C. Azão e Bzinho, Azinho e Bzão. Então, quanto maior for a distância entre os alelos, entre cada gene, maior a probabilidade de recombinação. E aí, espera-se que vocês possam tirar muitas conclusões ao ler todo esse assunto e aprender muito mais. Desejo boa sorte para vocês. Deus está acima de tudo.